Bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que a gente, mais uma vez, consiga o nosso objetivo, que eu confesso a vocês que está sendo, para mim, uma boa surpresa, entendeu? Estar conseguindo gravar as aulas e fazer a coisa de forma dinâmica. E espero que vocês também estejam aproveitando. Na aula passada, vocês falaram que tinham gostado. E que a gente possa dar prosseguimento e fazer um curso muito bom. Bom, a gente acabou de ligar aqui a internet via cabo para evitar qualquer tipo de oscilação. Como eu falei na aula passada, a intenção do nosso curso é fazer com que vocês elaborem como trabalho final um manual de como gerenciar os seus próprios escritórios. Estão lembrados disso? Que a gente chegou a falar? Por que eu estou falando isso? Por uma razão muito simples. Existem N maneiras diferentes de você fazer a abordagem. Que foi? Foi mais um aluno que chegou. Chegou outro aluno aí. Quem foi? O primeiro ali. Thaís. Seja bem-vinda, Thaís. Já deu acesso a ela? Tá, beleza. Tá. Então, existe N mais uma formas de você apresentar um determinado trabalho, tá certo? É claro que as fases do trabalho, elas são sempre as mesmas, né? Primeiro você faz um briefing, que inclusive ontem eu tive a oportunidade de ver uma aula de um ex-aluno que ele postou no Facebook, tá? É uma forma de trabalhar que eu nunca adotei, eu acho, não sei se daria certo, pelo tipo de trabalho que eu desenvolvo, que ele hoje em dia está fazendo trabalho pela internet. Claro que isso é sinal dos novos tempos. Claro que isso é uma forma diferente, entendeu, de trabalhar. É uma quebra de paradigma. Porque eu ainda sou do tempo em que um escritório se montava, entendeu, com muita gente trabalhando, certo? Com muitas pranchetas, você fazia o desenho a lápis, você fazia posteriormente o desenho à tinta e escrevia com normógrafo, certo? Aí você tirava as cópias, certo? E assim você ia fazendo, tá, o seu trabalho. Claro que a qualidade do trabalho tem que ser mantida, tá certo? Para isso, hoje em dia, nós temos, substituindo as nossas antigas canetinhas, o CAD, o Revit, certo? Os 3D que substituíram as nossas perspectivas, certo? Nós temos as maquetes eletrônicas mesmo, físicas, quer dizer, substituindo as físicas, tá certo? E aí a gente vai tendo que se adequar aos novos tempos. A gente vai tendo que aceitar essas inovações. Por exemplo, esse rapaz disse que ele está podendo fazer trabalho, projetos online, tá? Com um preço menor, visto que a participação do cliente é muito ativa. Por exemplo, como ele não pode sair de casa por conta da pandemia, ele orienta o cliente a tomar as medidas e passar as medidas para ele, de forma que ele possa elaborar o levantamento, tá, das medidas tomadas pelo cliente e possa fazer o estudo. É aí que começa, entendeu? Pela minha idade, talvez, começa a minha dúvida. Quando você vai fazer um levantamento, é importantíssimo que a pessoa que vai fazer o projeto, tá, esteja no local, nem que ela não vá tomar a medida, que ela tenha um estagiário para tomar a medida, mas que ela esteja no local para que ela consiga observar, quando é o caso de uma reforma, entendeu? Principalmente os detalhes, porque às vezes passa despercebido. Então, é muito importante que você esteja ali e esteja olhando cada detalhe. Senão, você pode cometer alguns enganos, certo? E mais tarde você ser penalizado por causa disso. Ter um retrabalho,
ou o trabalho não ficar de acordo com aquilo que se pretendia, etc. e tal. Mas tudo bem, é uma nova forma de se trabalhar, é o que eu estou falando, não tenho nada contra, entendeu? Só fico pensando como é que eu, antiga no métier, posso, entendeu, usar essa inovação a meu favor. É só isso. Agora, vocês estão muito mais presentes e muito mais com essa ferramenta muito mais latente, muito mais presente mesmo do que eu, entendeu? Então, se vocês conseguirem, parabéns, ótimo, entendeu? Porque o mundo tem que ser assim mesmo. Você tem que mudar, você tem que se adequar, você tem que progredir, senão a gente continuaria morando nas cavernas. Ainda foi falar que o... Alguém falou alguma coisa? Era para aula? Não, professora, foi mal, foi meu marido aqui. Ah, tudo bem. Não, desculpa. 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 Nada, sem problema, sem problema. Esqueci de desativar o som, desculpa. Então, voltando ao que a gente estava falando, tá? Desculpa aí, porque eu fiquei na dúvida se estava falando comigo ou se não estava, me desculpa também a interrupção. Então, a gente vai montar quer dizer, vocês vão montar, certo? Esse manual que é para definir como é que cada escritório, ou seja, o escritório de vocês, vai trabalhar. Eu espero que tenham boas contribuições e eu me permito dizer que eu vou palpitar bastante também, tá? Porque eu sou xereta pra caramba. Então, eu vou sugerir e vou roubar ideias. Ah, isso eu também vou, porque se eu gostar, eu vou pedir licença para usar também, porque eu acho que é fundamental essa troca, tá certo? Acho que tudo que é unilateral não é legal. Acho que quando você tem essa, vamos dizer assim, essa simbiose, né? Quando você tem essa junção de ideias, aí é que a coisa prospera, que a coisa vai adiante. E a gente depois vai abrir uma sala de discussões para que, não que todos os manuais sejam iguais, mas que tenham coisas em comum, porque, de repente, entendeu? Vai ser uma coisa muito boa. O Antônio, por exemplo, ele trabalha há muito tempo com isso. Então, e não é, Antônio? Eu não estou errada? Você tem uma firma. Muito tempo, mas pareci velho agora para cá. Me senti agora um vovô. Não, Antônio, não foi isso que eu quis dizer. Me desculpa se eu falei. Muito tempo, sim. Tem muito tempo. Exato. E o Bruno também tem o seu escritório e que vai de vento em popa. Eu não conheço os outros suficientes para saber se tem ou não escritório. Mas o Antônio e o Bruno Ferraro, eu conheço já da atuação profissional deles, tá certo? Então, eu acho que vai ser bastante importante. Então, recapitulando, quando a gente começa a fazer um trabalho, a gente vai ter o primeiro contato com o cliente e vai, naquele primeiro contato, que a gente vai fazer um briefing, né? Que é a ideia inicial do que se pretende. Como eu já falei antes, de posse disso, você vai entrar na legislação para saber o que pode ou o que não pode ser feito dentro daquilo que se pretende, entre aspas, tá? Naquele projeto. Como nós sabemos, existem legislações urbanísticas, legislações edilícias e legislações específicas. Se você, por exemplo... O que é isso? Ah, o Miguel está passando aqui para vocês o link do CAL, tá certo? Já está aí para vocês. Só um minutinho que eu esqueci de tirar o som do telefone. Eu só ouvi agora quando o Miguel botou e fez plim. Pronto, tirei. Tá, estou continuando. Só que eu estava guardando aqui. Então, a legislação específica, ela é própria de cada matéria. Por exemplo, se você vai fazer um hospital, ela tem hospital, clínica, laboratório, etc. Você tem uma legislação específica. Se você vai fazer escola, tem outra legislação. E por aí vai, certo? Não vou ficar aqui
o tempo todo discriminando isso. Muito bem. Como eu já falei, essa primeira fase chama-se levantamento de dados, tá certo? De posse desse levantamento de dados, que é feito pelo briefing, que é o que o cliente quer, tá certo? E pelo que a legislação permite. Eu, particularmente, costumo traduzir isso através de um relatório, certo? E que eu disponibilizo para o cliente aquilo que pode e aquilo que não pode ser feito. Esse relatório vai sempre acompanhado do estudo preliminar número 1, porque ele vai ver por que aquilo ali saiu daquela maneira, certo? Esse estudo preliminar, então, ele vem a ser, vamos dizer, o resultante, certo? Do desejo do cliente com a possibilidade legal daquilo ser executado. Não façam diferente, porque sempre haverá um problema. Eu posso relatar a vocês um episódio que aconteceu comigo há alguns anos atrás e que, a partir dali, me serviu de lição que nem para os amigos você abre precedente. A mãe do ex-marido da minha prima comprou uma cobertura na Gávea. E na cobertura dizia lá na escritura que ela tinha direito ao uso do telhado, né? Eu analisei a legislação e verifiquei que eu precisava fazer uma consulta prévia à prefeitura para saber o que precisava. Fui lá e a pessoa me disse o seguinte: olha, é melhor você fazer um risco e trazer para a gente fazer uma análise. Aí eu fiz, mas eu nunca sei fazer um risco. Quando eu faço um risco, vou colorir, entendeu? Eu me empolgo e vou levando, e aí o negócio ficou um estudo. Eu mostrei a ela, ela adorou. Aí ela tinha lá uma impressora A4 em casa, ela tirou uma xerox daquilo e ficou com aquilo. Eu vou mostrar para o meu filho, vou mostrar para minha mãe, vou mostrar para não sei quem e tal. E eu levei aquilo na região administrativa. Estou eu lá tramitando, pedi a audiência no dia e tal. Aí passou um tempo, teve alguma coisa, não me lembro, foi no final do ano, não sei se foi entrar em recesso e eu não consegui fazer. Foi alguma coisa assim que teve um tempo que eu não consegui falar com ela. Aí um belo dia, a filha dela, que é advogada, me liga e falando horrores. E eu falei, peraí, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não, porque você é uma irresponsável. Eu digo, como? Você é uma irresponsável, você fez uma coisa que não pode ser feita. Eu não entendi, o que eu fiz que não pode ser feito? Não, porque você fez um projeto para minha mãe e a minha mãe começou a executar e o condomínio embargou. Eu digo, como? Eu falei, olha, primeiro que eu não fiz projeto nenhum, eu fiz um estudo que ela pediu para tirar uma cópia e eu disse a ela que eu estava levando na prefeitura para saber se podia ou não fazer aquilo daquela maneira, porque a legislação estava um tanto falha, tá? E eu não estou entendendo. Não, porque ela começou a executar. Eu falei, indevidamente, porque, primeiro, eu não me responsabilizei por nada. Eu sei que ela já tinha executado alguma coisa, teve que demolir tudo, recompor tudo, certo? Por conta desse negócio. Então, eu aprendi naquele dia que não é possível você, nem para o amigo, entendeu? O amigo mais íntimo, você deixar um estudinho, um desenho. Porque você nunca sabe qual vai ser a empolgação dele, se ele vai fazer ou se ele não vai fazer. Eu não vou discutir aqui se é critério entendeu? Se a pessoa é ética ou não é ética. Não vem ao caso. É empolgação, vamos chamar de empolgação. Tá certo? Então, isso não se faz. Bom, eu estou sugerindo a vocês que realmente não cometam esse pequeno, grande engano, entendeu? Que é fazer essa gracinha de deixar, entendeu? Na empolgação de que você, por quê? Sou boa pra cacete. Que é nada, você não é nada. Você é simplesmente, entendeu? É um bobo que caiu no conto do vigário. Bom, mas tudo bem. Normalmente,
Quando você faz uma coisa dessa, são 3 estudos que você deve fazer. O primeiro é resultante do que o cliente quer junto com o que se pode fazer, certo? O segundo, digamos que é um ajuste de percurso. Quando você apresenta ao cliente, aí você tem que ter segurança naquilo que você vai falar, porque você tem que chegar e dizer para ele, amigo, olha, aqui você não pode fazer isso. Por mais que você queira, eu dou o meu jeitinho. Não existe jeitinho. Porque, na verdade, agora, então, mais do que nunca, que você é obrigado a ter a sua responsabilidade técnica, tá? Determinada, não faça isso, porque você vai receber advertências. Vocês vão ver depois, tá? Se vocês quiserem, vocês entrem no Código de Ética do CAL, que eles têm levado muito a sério. Eu sei que muita gente condena, muita gente fala do CAL. Eu tenho convivido bastante lá dentro ultimamente, por conta desse Congresso Internacional de Arquitetura, certo? Que é o IA, certo? Porque eu estou representando a escola na comissão de educação. E a gente, então, tem convivido bastante. Acho que entrou outro, Miguel. O Wallace. Bom dia. Dá o acesso, admitiu. Bom dia, Wallace. Então, a gente... o papel eu botei, não me lembro onde está. Tá aqui, Miguel. Tem que ir botando aqui depois. Depois eu faço, senão eu perco o fio da meada. É que eu vou colocando quem está aqui e quem não está, mas depois eu fotografo aqui também. Então, eu tenho visto o esforço que eles têm feito, tá, nesses últimos anos, porque o CAL começou em 2011, se não me falha a memória. Então, são 9 anos que eles estão atuando. E eles têm feito um trabalho bastante razoável. Tirando qualquer outra coisa, entendeu? Eles têm procurado ajudar a classe. Eles têm procurado implementar coisas que valorizem a profissão do arquiteto. Então, eu sugiro que vocês olhem o Código de Ética para saber o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Vocês vão até se surpreender com algumas coisas que, em determinados escritórios, isso é prática usual, que é receber a RT, né? E que as pessoas usam isso para se lucopletar, que elas cobram um projeto baratinho, porque elas vão se fiar nos percentuais que elas vão receber das lojas, dos escritórios, dos fornecedores, né? De uma maneira geral, dos parceiros. Isso é uma coisa que não é permitido pelo CAL. Mas tudo bem, voltando ao que a gente estava falando. O segundo estudo, como eu falei, é um ajuste, onde você vai adequar aquilo que pode ser feito, tá? Dentro daquilo legalmente que pode ser feito, né? E daquilo que vai atender ao seu cliente. E o terceiro é a finalização. A partir daí, vocês cobrem, porque isso demonstra uma indecisão, uma insegurança, uma incerteza do contratante. Isso é muito perigoso. Muito perigoso mesmo, porque vocês vão ficar trabalhando, retrabalhando, retrabalhando e por aí vai. E no final da história, ninguém fica satisfeito. Primeiro, porque você não está sendo remunerado por isso e você vai acabar pagando para trabalhar. E o segundo, que isso, de alguma forma, entendeu? Demonstra uma incapacidade, entre aspas, de você captar do seu cliente aquilo que realmente ele quer, aquilo que realmente ele precisa. Porque uma coisa é o cliente dizer, eu sou um cara moderno. Se você vai à casa dele, você olha com muita atenção o entorno. Porque ali você vai ver se o cara é moderno, se o cara é conservador, como é o cara, pela própria disposição do mobiliário, pelo próprio mobiliário utilizado. É uma coisa impressionante. A gente tem que treinar isso. Não tenha dúvida que a gente tem que treinar isso. Bom, finalizado, então, o nosso estudo preliminar, certo? Tudo certo, tudo bonitinho. O que nós vamos começar a fazer? O nosso anteprojeto. O que é o nosso anteprojeto?
Você vai pegar aquele estudo que você fez e você vai simplesmente cotar e começar a analisar cada detalhe daquele. Você vai fazer um pré-lançamento de estrutura, você vai fazer um pré-lançamento das instalações, elétrica, hidrossanitária, se tiver ar-condicionado, ar-condicionado, se tiver lógica, lógica. É um pré-lançamento de tudo. Porque é através desse estudo preliminar, entendeu, que você vai ter contato com os projetistas complementares. Quem são eles? É o cara que faz o cálculo estrutural, a elétrica, o hidrossanitário e etc. Certo? Até o paisagista, tá? Ele também é um projetista complementar. E vai, então, enviar para eles. Se houver necessidade de aprovação nos órgãos competentes, tipo prefeitura, é esse anteprojeto que vai ser transformado no que a gente chama de projeto legal. Você vai fazer ali a adequação, vai colocar dentro dos parâmetros do órgão, certo? E vai enviar para ele com os diversos cálculos, com tudo que tem que ser feito. Hoje em dia, você tem que disponibilizar isso, entendeu? Em PDF e em meio digital, tá certo? Em DWG ou, sei lá, outra coisa, tá? Que você esteja trabalhando, tá certo? Isso para o que vai analisar e para o cliente também. Cópias, vocês só devem fornecer um jogo de cada etapa. Os demais serão cobrados à parte. Essa é outra armadilha. Não caiam nessa. Porque cada xerox, cada coisa que você tira, entendeu? Que você disponibiliza, isso tem um custo. Se não for cobrado, depois, quando a gente estiver falando, por exemplo, da nossa proposta, você vai ver que isso está nos custos indiretos. E quando no final você fizer uma análise do custo daquele projeto, você vai se surpreender com essas pequenas coisas que você não considerou. Então, cuidado com isso. Depois que você enviou para a prefeitura, entendeu? E esse projeto para ser analisado, existe uma fase, tá? Que é a fase da aprovação. Isso é outra coisa que vocês têm que levar em consideração, que é o seguinte. Um processo desse, ele pode ser bastante demorado. Tudo bem que você pode acompanhar online, que você vai lá, quando você protocola a entrada, eles te dão um número e você, pela internet, pode acompanhar o processo, entendeu? Que eles chamam até de dar carga, né? Você vai olhando, você vai vendo, você vai anotando o dia que foi, o que aconteceu, para você até manter o cliente atualizado. Mas cuidado com isso, porque isso aí, normalmente, é um preço que tem que ser cobrado à parte, porque demora muito tempo e, às vezes, você leva, entendeu? Meses, anos, para você aprovar uma coisa. E não é justo você trabalhar. Hoje, até pela facilidade da internet, se tornou um pouco mais fácil, mas antigamente você tinha que ir fisicamente às regiões administrativas para saber como é que estava o seu processo. Você recebia um cartãozinho e, às vezes, esse cartãozinho virava 3, 4, 5. Porque cada vez que você ia, você preenchia, o cara dava lá um visto para dizer como é que estava o seu processo. Então, cuidado, certo? Isso aí é uma coisa que complica bastante. Levem isso em consideração. Bom, então isso, ou você vai contratar o serviço à parte, ou ele vai contratar um despachante para que possa trazer todas essas informações para você, tá certo? Bom, digamos que correu tudo bem, o seu projeto foi aprovado, se houve aprovação, né? Se era necessário ter aprovação, e vamos dar prosseguimento. Você já enviou para os projetistas complementares e eles terão que mandar de volta para você, tá? Esse trabalho, com aquilo que eles entenderam que você quer. Aí começa a fase da discussão entre as partes. Nem sempre aquilo que você quer é possível. E nem sempre aquilo que ele propôs é o ideal. Mas existe sempre uma coisa que se chama denominador comum. Que as pessoas têm que entender que tudo tem um jeito e uma forma
de ser adequada, tá certo? Você pode perfeitamente, certo? Chegar com o seu calculista e dizer para ele, meu amigo, esse pilar está muito grande. A norma diz que eu posso reduzir aqui, aqui, aqui. Você pode fazer isso? Ele vai dizer que não, por causa da tabela, não sei o quê, mas ele pode fazer. Você pode provar. Agora, para isso, você tem que ter um mínimo de conhecimento. E é para isso que a gente estuda na faculdade cálculo, por isso que a gente estuda as instalações. Não é para você se tornar um calculista, não é para você se tornar um instalador. É exatamente para que você tenha argumentos para discutir com o projetista complementar. É nessa fase que você vai fazer isso tudo, tá? Então, essa fase a gente chama de pré-projeto, certo? Ou pré-executivo. É onde, de alguma maneira, você inicia a compatibilização. Porque no executivo, você já compatibilizou tudo. Ali é o resultado dessa conversa prévia que você está tendo com os projetistas complementares. Deu para entender? Eu não sei se vocês trabalham dessa maneira, mas essa é a forma correta de se trabalhar. Hoje em dia, as pessoas costumam, inclusive isso foi até uma informação me passada na segunda-feira, na aula de metodologia, por uma das alunas, que ela trabalha num grande escritório e que ela falou uma coisa que eu já sabia que era prática, que era usual, mas é uma coisa que me deixa muito surpresa. Quando ela me disse que você ganha por documento gerado, e que o cliente compra X documentos, que ele não quer um documento além, porque senão aquilo tem um custo. Você imagina o que vai acontecer se você tiver que fazer esse pré-executivo? O cara não vai querer pagar. Porque isso vai gerar um número enorme de documentos. Você vai ter que compatibilizar tudo isso. E o cara não vai querer. Ele vai achar que na obra ele pode resolver tudo, mas ele não pode resolver. Infelizmente, nós vemos que isso acontece inúmeras vezes. E isso dá o quê dentro do canteiro de obra? Erro em cima de erro. Retrabalho em cima de retrabalho. Então, por favor, não cometam esse engano. Professora, eu não entendi. Desculpa. Eu não entendi. Como assim documento? Documento, por Onde eu exemplo. trabalho é assim também. É por documento. Por exemplo, uma planta é um documento, certo? Então, o cara vai gerar X plantas, tipo, o cara vai gerar a planta, normalmente, né, a planta de arquitetura, certo? Onde ele vai dar as informações básicas para que a pessoa possa fazer a alvenaria, certo? Então, não interessa se você fez uma planta só de alvenaria. Eu, por exemplo, gosto de fazer. E eu, nessa planta, eu costumo cotar de eixo. Por quê? Porque eu não sei exatamente qual vai ser a medida que vai ter o bloco que ele está usando. Entendeu? Então, isso vai ter um erro que vai se propagar depois. Então, eu coloco ali que tem um eixo. Depois, ele vai me informar qual foi o bloco que ele colocou para que eu possa, no executivo, te dar a medida final correta, já com os revestimentos, com essa coisa toda. Mas deu para entender o que eles chamam de documento? Aí ele gerou a planta. Cada planta que ele fizer, ele vai colocar primeiro na proposta e Isso, qualquer ele vai coisa dizer que ele tiver que que fazer vai a gerar... mais... Isso, ele vai dizer que vai gerar 20 documentos. Uhum. Se gerar 21, porque foi necessário por conta de alguma coisa, o cara não vai Tem querer um pagar. extra. Exatamente. Então, você tem que fazer, quando você estiver fazendo... Gente, eu estou aproveitando, estou falando tudo isso, porque o que nós vamos a falar logo a seguir é sobre como se monta uma proposta. Isso eu já estou iniciando com vocês. Não sei se vocês já perceberam, que é isso que a gente está fazendo. Está dando para perceber? Sim. O que você considera, entendeu? Na elaboração de uma proposta. Tá certo? Então, isso é fundamental. Nunca cometam esse engano de dizer que você está vendendo documentos. Não. Você vai dizer que você tem as etapas. E cada etapa custa X. Certo? Porque quando você amarrar número, o cara vai gritar e não vai querer pagar o excedente. Então, cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Tá certo? Então, voltando ao que a gente estava falando no pré-executivo.
Vocês me dão licença só porque eu estou com a garganta seca, eu vou tomar um golinho de café. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Pois não. No caso, a- o orçamento, ele se baseia, então, pela quantidade de documento, sem levar em consideração a metragem quadrada, Não, querido, olha só. ou o total Olha de área... só. Não tem nada a ver metragem quadrada com quantidade do documento. Se você vai ter um projeto de 100 metros quadrados ou de 1.000 metros quadrados, quais seriam os documentos que você vai ter desse projeto? Você vai ter plantas, cortes, vistas, detalhes de bancadas, detalhes específicos, certo? E, normalmente, tá? Eu coloco como um ponto a ser trabalhado à parte os 3Ds, os renderizados, tá? Porque os outros vão saindo direto, mas renderizar, todo mundo sabe que demora tempo, que custa uma coisa a mais, tá certo? Então, vamos nós. Quando você vai fazer as plantas, se você tem um projeto de 100 metros quadrados, você tem X documentos. Se você tem um projeto de 1.000 metros quadrados, você tem X vezes 3 vezes 4 documentos. Por quê? Porque um projeto de 1.000 metros quadrados, ele não vai caber todo numa prancha só. Então, como é que você faz? Você vai fazer uma prancha geral, uma planta geral, tá? Onde você vai determinar os quadrantes através de eixos verticais e horizontais, tá certo? E você vai trabalhar esses quadrantes numa escala maior. Então, você tem uma planta geral de visualização e você vai ter as pranchas parciais, tá certo? De execução. Senão você não consegue fazer. Você já imaginou quanto custaria, que tipo de planta, que tipo de... Seria um rolo de papel, né? Que você vai fazer 1.000 metros quadrados na escala de 1 para 50, na escala de 1 para 100. Ia ser um absurdo. Então, você faz na escala de 1 para 200, que é uma planta geral, e você faz os quadrantes. Você nunca viu trabalhar o quadrante? Vocês nunca viram? Já, no caso, é como se fosse um projeto base, sei isso. Basicamente é isso. Aí você vai fazendo o projeto básico, que é um anteprojeto, tá certo? O anteprojeto é o anteprojeto básico. É ele que resulta todos os outros. Tá? As pessoas chamaram de projeto básico e isso virou um termo usual e as pessoas utilizam esse projeto básico para fazer tudo. É aí que a coisa começou a degringolar. Porque você perde o controle do que você está fazendo. Você não consegue fazer uma análise precisa daquilo que vai realmente existir na obra. Por exemplo, nesse momento, você ainda não definiu que tipo de piso você vai ter de verdade. Porque você pode dizer que você vai ter um piso de 80 por 80, você vai ter um piso de, sei lá, 1,20 m, entendeu? Mas você não sabe ainda qual é o fabricante, qual é o tipo de junta, qual é o tamanho real que ele tem. Isso é outra coisa importante. Isso dá diferença, eu não sei se vocês sabem. Porque o somatório dos erros, no final, entendeu? Dá um corte absurdo. Você tem que saber como é que você vai trabalhar cada coisa dessa. E aí, quando você intitula projeto básico, certo? Eu chamaria de planta básica. Entendeu? Eu não chamaria de projeto básico. Chamaria de planta básica. Porque é ela que vai originar todas as outras. E nela, então, eu determinaria os eixos, certo? E através desses eixos, eu iria fazer os setores já ampliados, de forma que eu possa analisar, estudar e determinar como vai ser cada coisa. Deu para entender, Wallace? Deu sim. Tá? Eu não compactuo com essa história do projeto básico. A gente tem visto que nos últimos tempos as licitações têm sido, assim, digamos, bem adicionadas, certo? Por conta do raio do projeto básico. Porque você não tem um detalhamento, você não tem uma especificação correta, porque a partir do momento em que você usa uma palavrinha chamada similar,
você ferrou com tudo. Sim, Entendeu? sim, Você tô ferrou entendendo. com tudo. Porque quando você fala similar, o que que é similaridade? Similaridade é alguma coisa que se parece. Pode parecer sendo e pode parecer não sendo. Ela pode até ter o mesmo aspecto. Mas será que tem na essência a mesma coisa? Pode ser que não. Sim. Entendeu? Mas, professora, no Pois não. caso, assim, a gente está começando agora, né? Pois não. A gente, provavelmente, a gente vai começar sem ter grandes terceirizações, assim, sem paisagista, sem alumínio. Então, no caso, a gente vai acabar meio que fazendo um projeto mais simples, pelo menos eu imagino. No caso, a gente pegando uma obra enfim, de 400 metros quadrados, por exemplo, a gente vai começar a desenvolver, no caso, o projeto básico, ou a gente vai pegar e, como a gente não vai ter essa distribuição para terceiros, como é que a gente vai, qual é a forma de fazer sem precisar focar nesse projeto básico ou numa escala muito menor? Ou eu fiquei meio que na dúvida. Tá, olha só, Wallace, o que acontece? Se o seu, de novo, aquela velha história. Se o seu projeto tem 40 ou 400 metros quadrados, você vai precisar das informações para fazer, tá certo? Então, você tem o projeto básico, tá? O projeto básico é ele que gera todos os outros. Você está me perguntando que você não vai terceirizar, você vai fazer a elétrica, a hidráulica, tudo que tiver que fazer, concorda? É isso mesmo que eu estou entendendo? Não tudo, mas quase tudo, sim. Tá. Olha só, se você tem competência para fazer isso tudo, ótimo. Senão, você vai ter que ter consultores, porque às vezes você vai ter dúvidas. Isso é normal, entendeu? Você vai ter que prever alguma hora, entendeu? Algum dinheiro que você vai dar a alguém para te dar uma assessoria, porque não tem jeito, amigo. Por mais que a gente queira, a gente não detém todas as informações, a gente não tem a prática de tudo. Isso aí é líquido e certo. Você, quando faz o pré-lançamento, entendeu? Por exemplo, você pode ter um excelente eletricista. Você fez o seu pré-lançamento, tá? Se for uma obra pequena de um apartamento, entendeu? Você, com o que você sabe, e junto com o seu eletricista, você pode chegar a uma solução boa, entendeu? Sem o menor problema. Porque você vai ter o conhecimento suficiente para trabalhar aquele apartamento. Mas se você já estiver fazendo um restaurante, se você já estiver fazendo uma clínica, você já começa a ter problemas, porque já vai exigir coisas que talvez Sim. você não tenha competência ainda para fazer, por puro desconhecimento mesmo, que no próximo você já sabe. Entendeu? Porque tudo é uma sequência. Tudo é uma sequência. Então, você tem que ter aliado a você bons profissionais. E quando eu falo isso, eu falo também nos seus assessores, nas pessoas que você vai usar para te dar uma indicação. Isso aí, essas horas de consultoria, elas devem ser contempladas, sim, na sua proposta. Porque são muito específicas. Entenderam como é que é? Por exemplo, se você está fazendo até um apartamento, aconteceu já 2 vezes, aconteceu comigo. Eu sabia como é que podia ser feito, mas eu consultei o meu instalador. A cliente não pagou o projeto de elétrica, mas eu consultei o meu instalador para saber se a medida que eu estava tomando estava correta. Um desses foi um apartamento em Copacabana, num prédio tombado. E esse prédio não podia se mexer em nada. Nada, 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 nada. E nós tínhamos um problema muito sério. Era um apartamento dos anos 50 e que tinha que ser modernizado para os anos 2020. 2019, aliás. Foi 2019. E tínhamos um problema gravíssimo, que era como é que eu ia fazer chegar a elétrica lá em cima. Considerando que o apartamento tinha sido ignorado pelo proprietário durante anos e ele estava totalmente obsoleto.
O relógio ainda era muito antigo, tudo era antigo. O tubo que passava era um tubo de 3/4. Como é que eu ia passar tudo para chegar lá em cima, entendeu? Que era para todo mundo, né? Para aquela coluna, era um 3/4. Um tubo de 10, quer dizer, um fio de 10, que era o mínimo que eu precisava para energizar a casa. Não dava. Aí eu tive que perguntar como eu poderia fazer. E o meu instalador, a pessoa que faz o projeto para mim, ela disse, a primeira coisa que você tem que fazer é ver um caminho alternativo para poder passar um tubo extra. Então eu fui ao síndico e perguntei a ele, escuta, amigo, quando isso acontece, o que pode ser feito? Ah, você tem que dar o jeitinho. Eu falei, olha, mas não dá jeitinho, porque se já está obstruído, já não passa mais um tubo. Você me arranja um caminho extra? E ele, então, disse, você pode passar pelo prisma assim, 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 assim. Beleza. Aí teve um outro problema. Como passar isso se estava assim, quase na esquina da praia? Como é que eu ia colocar, por exemplo, as abraçadeiras para segurar esse tubo para que não tivesse problema no futuro? Tinha que ser tudo de aço inoxidável, para vocês terem uma ideia. Para os parafusos, as abraçadeiras, etc. e tal. Aí foi outro parto, que eu tive que descobrir onde é que se vende. Depois eu posso passar o contato para vocês, que se algum dia vocês precisarem, eles têm tudo. Fica ali em São Cristóvão, tá? É muito interessante, o cara tem tudo. Eu fui lá, ao vivo e a cores, escolher. E consegui passar. Deu para fazer. Mas eu tive que consultar, entendeu? A pessoa. Porque eu fiquei... Aí você vai dizer, mas qualquer um pensava nisso. Sim, pensava sim em passar o tubo. Mas que tamanho de tubo, como é que eu ia fazer, como é que era a ligação, como é que não era a ligação, se eu tinha que deixar a caixa de passagem, onde é que eu tinha que deixar a caixa de passagem. Eu não confiei, entendeu? Só no meu eletricista, porque a responsabilidade era minha. Se houvesse qualquer problema no futuro, eu responderia, e não ele. Porque não tinha um responsável pela parte elétrica. Tinha um responsável geral pela obra, que era eu. Entendeu como é que é? Então, foi contemplado um adicional, certo? Para que eu tivesse essa coisa. A mesma coisa é o ar-condicionado. Você tem que saber como é que a coisa vai funcionar. Tipo, você, por exemplo, está fazendo uma reforma. Aí você vai mudar o ar-condicionado. Você tem que saber o tamanho da máquina. Você tem que saber se essa máquina vai ser dutada, se não vai ser dutada, se ela é piso-teto, como é que ela é, entendeu? Onde é que tem, por exemplo, a entrada do tubo de cobre? Onde é que sai o seu dreno, entendeu? Tudo isso. Aí você diz, mas o cara do ar-condicionado me dá essa informação. Amigo, ele te vende o aparelho. E há muito tempo eu aprendi o seguinte, se você quer um bom trabalho, você nunca contrate aquele que está te vendendo o serviço para fazer o seu projeto, porque ele vai fazer tudo para beneficiar o lado dele. Infelizmente, a comercialização adota esses procedimentos. Então, você tem que ter alguém que entenda de ar-condicionado, tá? Para te dizer se aquilo está certo ou não. Ele fez o seu projeto, mas você tem que ter alguém que verifique junto contigo se aquilo vai ou não funcionar. Entendeu? Todo mundo entendeu? Entendi. Por exemplo, você vai fazer um layout de um escritório. Aí você chega e entrega a sua planta para o cara dono de uma empresa que te vende imóveis. Você acha mesmo que ele vai te atender só para aquilo que você está precisando? Não, ele vai sempre te colocar um móvel a mais. Agora, se você contrata um arquiteto, ele vai racionalizar aquilo. Ele vai fazer, inclusive, coisas que vão te surpreender. Tipo, ele vai te perguntar, entendeu? Como é que você armazena os seus documentos? Porque, antigamente, você tinha armários inteiros que eram arquivo morto. Hoje não existe mais isso. Há alguns anos atrás, quando você tem que guardar papéis, você disponibiliza um espaço num desses storage, certo? Que eles vão guardar ali. Você não vai ocupar mais o seu espaço, mas antigamente não era assim.
Você hoje disponibiliza o seu arquivo virtual numa nuvem, entendeu? Então você não sobrecarrega o seu computador, tá certo? Mas você tem que saber cada coisa dessa para você trabalhar bem. Deu para entender? Todo mundo entendeu? Sim, professora, tá dando para entender. Sim. Tá tudo ok? Podemos continuar? Sim. Maravilha. Então, continuando, certo? Alguém entrou, Miguel? Entrou, Fernando? Não, Quem é esse aqui? não entrou. É o Antônio. O Antônio estava lá já. Você saiu, Antônio? Ué, saiu e voltou? Caiu aqui. Ah, tá. É que eu vi aqui. Tá bom, Caiu a tudo bem. conexão? Caiu a conexão dele. Bom, continuando. Então, a gente vai fazer o nosso pré-executivo, como eu estava falando, certo? Onde você vai fazer todos os arranjos. Não é impossível você fazer, por exemplo, entendeu? Passagem de tubulações por vigas. Você pode fazer, mas você não pode fazer o furo onde você quer. Você tem que ter um calculista te assessorando para que você possa, onde você pode fazer e como você pode fazer, que reforço você tem que usar. Eu já fiz, por exemplo, o reforço numa viga que eu precisava, não tinha como fazer diferente, porque também era um espaço muito antigo e que com a modernização eu precisava fazer passagens de tubos, porque senão o pé direito ia ficar muito reduzido, porque passava no meio da sala, entenderam? Então, se fosse num canto, eu podia criar uma sanca, podia fazer alguma coisa. Então, eu tive que chamar o calculista e verificar como é que podia ser feito. Para vocês terem uma ideia, foi feito o furo, mas eu tive que fazer um reforço com estrutura metálica. Eu encamisei essa viga, mas o calculista me deu o respaldo. Eu não fiz de qualquer maneira, eu não fiz porque eu queria. Está lá funcionando, aguenta todos os pesos, entendeu? Sem o menor problema. Mas eu não sou doida de fazer sozinha. Eu realmente não... Entendeu? O meu coeficiente de cagaço é muito grande. Eu confesso a vocês que o meu coeficiente de cagaço é enorme. É muito, muito grande mesmo. Até porque eu quero preservar a minha carteira. Eu não quero perder a minha carteira por causa de bobagem. E eu espero que vocês também pensem da mesma maneira. Pode ser que vocês tenham mais coragem do que eu, ou mais tarimba do que eu, né? Porque pode ser isso. Mas, tudo bem. Então, quando você compatibilizou tudo isso no pré-executivo, tá certo? Já fez isso tudo, aí você distribui para as partes interessadas. Vai para o calculista, vai para o hidrossanitário, vai para o elétrico, ar-condicionado, para cada um, para a lógica, para cada um, onde é que está passando, para que não haja interferência na obra. Eu não sei se vocês já viram, mas um tubo fora do lugar pode gerar um conflito enorme. Quem trabalha com obra sabe o que eu estou falando. Entenderam? Que depois, para você mudar aquilo, é super complicado. Eu estou fazendo um trabalho, tá, que eu não posso mudar alguns tubos. Então, eu que estava colando as minhas máquinas de ar-condicionado no teto, entendeu? Eu só pude manter as máquinas coladas no teto porque eu precisava de, no mínimo, 20 centímetros na retaguarda dela. E aí a tubulação que passa estava dando 18. Como são tubos que não são muito grandes, eu pude manter, só que afastando. Isso me criou um problema, porque eu invadi o espaço aéreo 20 centímetros, o que criou uma complicação no mobiliário, porque é uma loja. Então, eu estou tendo que ajustar isso, entendeu? No detalhe de marcenaria. E não está sendo muito fácil, entenderam? Mas era uma coisa que eu não podia mudar, não tinha como mudar, tá certo? E a gente só descobriu isso depois que retirou o teto. Porque antes, quando você olhava por baixo, estava tudo bem, estava tudo maravilhoso. Mas como eu não ia usar o teto a 2,57 como estava, e sim a 3,10 como é, entendeu? Que eu ia deixar o teto aparente, que era uma pegada meio industrial, essa coisa toda, entendeu? Aí eu comecei a ter os problemas. Eu não posso chegar e mudar, por exemplo, a tubulação do bombeiro.
Isso vai implicar num trabalho gigantesco, num reprojeto. Vai ser uma coisa absurda. Eu não posso mudar um detector de fumaça, entendeu? Eu não posso mudar. Eu não posso mudar, por exemplo, a entrada de água. Eu não posso fazer isso. Então, eu vou ter que adequar o meu projeto. Então, fiquem muito atentos, porque é exatamente nesse pré-projeto que a gente está fazendo tudo isso. Porque quando eu fizer o executivo, ele já é a síntese disso tudo. Deu para entender? Então, o executivo, tá? Ele vai ter o quê? Ele tem que contemplar todas as informações necessárias para a perfeita execução da obra. Tudo tem que estar descrito, tudo tem que estar informado, para que não existam auxiliares, entendeu? Que vão entender e interpretar como eles querem, entendeu? Aquilo que você está propondo. A coautoria, ela só é interessante quando você tem ela ao seu lado na hora que você está projetando. Mas dentro de um canteiro de obra, não deixa a coautoria acontecer, porque vai melar tudo que vocês pensaram. Tenho certeza do que eu estou falando. É uma coisa aflitiva. E olha, não é só o peão que vai mudar, não. Às vezes, o engenheiro que está lá, a pessoa, o engenheiro residente, o arquiteto residente, ele vai procurar puxar a brasa para a sardinha dele. Ele vai procurar fazer a coisa que facilite o trabalho dele. Por quê? Porque ele poderia perfeitamente pegar o telefone, ligar para você e dizer, olha, tem um conflito. Aquilo que você propôs poderia ser feito de uma forma diferente, que ele está ali no dia a dia, ele está vendo melhor do que você, que só propôs o seu trabalho, tá certo? Aí você vai à obra e você analisa com ele qual é a melhor forma de se resolver. Não tenham, entendeu? Pudor de fazer isso. Nenhum de nós é perfeito. Existem pessoas que podem somar coisas muito boas ao trabalho que vocês estão fazendo. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o olho de quem está ali executando, às vezes ele vê soluções que são mais práticas, mais funcionais e que não mudam aquilo que você quer. Então, acate a solução deles. Não seja uma pessoa intransigente. Vá até o local, verifique. Tenha a humildade, entendeu? Em saber que você pode ter um assessor dentro do canteiro de obras. Você vai fazer um bem a ele, um bem a você e, principalmente, ao produto final. Deu para entender? A soberba não leva a lugar algum. Estrela é muito boa no céu. Aqui ela não tem a menor condição de brilhar, gente. Presta atenção. Você tem que ser humilde. Você tem que saber que o dia a dia só vai ensinar você a ser melhor. Você só vai ganhar com isso. Se fosse diferente, entendeu? A gente continuava do mesmo jeito que a gente aprendeu. Eu continuaria como eu era há 44 anos atrás, quando eu me formei. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu mudei muito. Eu mudei muito. E me orgulho disso. Eu sempre gostei de coisas novas, eu sempre gostei de buscar soluções diferentes. Eu sempre fui uma pessoa considerada ousada, porque eu nunca tive medo de propor uma coisa diferente. Não sou a melhor, não sou pior, entendeu? Sou eu, com as minhas características, entendeu? Com os meus problemas, com as minhas vantagens, os meus defeitos, mas eu sou eu. Eu acho que eu sou uma arquiteta, entendeu? Que está em formação ainda, apesar de 44 anos de formato. Só no dia que eu morrer é que nessa etapa, ou seja, nessa vida, eu vou estar completa nesse período. Porque se eu voltar arquiteta, eu vou continuar progredindo. Deu para entender? Aí, gente, quando você fez o executivo, você informou tudo, você dimensionou tudo. Ah, outra coisa. Não esqueçam de marcar o posicionamento das instalações. Porque uma tomada fora do lugar
causa um problemão no futuro. Causa um problemão no futuro. Vocês têm que saber, porque vocês é que estão detendo todas as informações, porque você ainda vai fazer o detalhamento disso tudo. E aí o seu móvel, alguma coisa, vai depender... uma pessoa está aguardando, Davi. É o Davi que está entrando. Bom dia, Davi, tudo bem? Então, vocês têm que marcar cada ponto. Se vocês marcarem, por exemplo, o esgoto do vaso sanitário fora do lugar, vai dar problema dentro do seu banheiro. Concorda? Que vai sair e não vai estar aquilo que você quer. Então, cuidado, informem tudo. Dimensionamento de ralo, posicionamento de ralo, esgoto do vaso, tudo. Por exemplo, uma coisa que você tem que saber. Eu tenho uma hipótese. Eu tenho um lava-louça. Que tipo de lava-louça você tem? Porque cada um vai ter uma forma diferente. Então, você tem que fazer uma que atenda a todo mundo, ou você vai especificar junto com o seu cliente qual é a que ele vai usar. Tá certo? Então, cuidado com isso. Porque na hora que você for fazer o seu dimensionamento, vai dar problema. O mesmo é a iluminação. Eu vou fazer um rebaixo e o teto vai estar lá e vai estar escondendo tudo. Cuidado. Porque, às vezes, você tem que saber a profundidade do seu aparelho de iluminação, se vai estar embutido ou não no teto. Para você saber se não está tocando em alguma coisa. Vocês têm que tomar muito cuidado. Então, todas as informações são necessárias. Isso que eu estou falando informa vocês que vocês têm que conhecer a fundo, entendeu? O material que vocês estão utilizando e como é que deve ser aplicado. Você tem que saber como você vai fazer cada coisa dessa. Por exemplo, você vai fazer um banheiro. Então, você sabe que você tem que fazer uma impermeabilização no banheiro, concorda? Se você não fizer uma impermeabilização no banheiro, você vai ter problemas no futuro, com certeza. Você deve fazer a impermeabilização com manta ou você pode fazer a impermeabilização apenas com o líquido. Vai depender muito do que você vai fazer. Tá? Vai depender muito da massa que você vai estar usando como base. Tá? Se você tem, por exemplo, uma banheira, é uma banheira de hidromassagem, eu aconselho a vocês a tomar cuidado. Porque a banheira de hidromassagem, você pode jogar a água para cima. E, normalmente, as pessoas, entendeu? Esquecem que essa água, se tiver um revestimento mal rejuntado, ela vai penetrar e vai passar pela camada e vai vazar em outro ponto. Cuidado com isso. Então, quando você for fazer a impermeabilização, veja com muita atenção se vale a pena você fazer com manta ou se só um líquido você pode resolver o seu problema. Tá certo? Eu estou falando do banheiro porque é onde você tem mais incidência de água. Ela está direta ali no chuveiro, ela vai estar direta ali nos respingos da banheira, entendeu? Etc. e tal. Então, muito cuidado. Quando você, por exemplo, for Professora, fazer... deixa eu só te interromper. Isso Claro. acontece, por exemplo, quando a gente compra um imóvel novo. Você, por exemplo, a construtora diz que faz a impermeabilização. Você acha que a gente tem que fazer um teste de estanqueidade, sei lá, de 72 horas? Sem O que dúvida. acontece? Por que acontece? Por exemplo, eu trabalho numa administradora de shopping, né? Uhum. E eu sou a parte de gestão de obras, né? Então, assim, quando, por exemplo, tem uma loja que ela vai ter um local, por exemplo, não é toda a loja, mas se ela vai ter hidráulica e esgoto por alguma necessidade, às vezes ela é uma loja de alimentação, às vezes não. O que a gente pede? Que seja, pelo menos na parte toda que vai ser a parte molhada, né? A gente pede para botar uma manta asfáltica de 4 milímetros, né? Uhum. E pede que suba pelas paredes até 30 centímetros, né? E a gente pede um teste de estanqueidade de 72 horas para ver se não tem nenhum vazamento, né? É padrão isso, é um teste até que a nossa parte de infra do shopping acompanha, né?
Você então acha que quando a gente compra um imóvel novo, vale a pena fazer um teste para poder ver se está tudo certinho? Sem dúvida, Davi, sem dúvida. Porque eu, por exemplo, entendeu? Acho que 30 centímetros é até pouco. Sério, professor? Eu acho pouco. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu há uns 20 anos atrás, num apartamento que eu fiz na Rua Paissandu. Um apartamento daqueles prédios antigos, aqueles apartamentos maravilhosos. E o cliente comprou esse apartamento num leilão, um preço bastante bom, inclusive, entendeu? E ele quis investir bastante, porque, segundo ele, era o último imóvel que ele ia comprar na vida. E ele fez, por exemplo, no banheiro dele, tá? Isso há 20 anos atrás, ele colocou uma enorme hidromassagem dupla, porque o banheiro era gigantesco. Aí, maravilha. Miguel está disponibilizando aí para vocês um documento. A NBR, de impermeabilização, tá? De representação de projeto de arquitetura, tá? Para a gente já ir colocando no manual de vocês, tá certo? Porque a gente tem que seguir as NBR, tá certo? Então, aconteceu o seguinte. Ele não me contratou para fiscalizar a obra. Ele tinha lá o empreiteiro, que era amigo do amigo do amigo dele, e que fez um preço muito camarada, e ele falou, não, não preciso te contratar, não. Tá bom, sem problema. Fiz o projeto, entreguei o projeto, com todas as especificações, com tudo que eu estou falando para vocês. Passado um tempo, aí ele, às vezes, ele me telefonava e dizia, olha, eu queria que você viesse aqui. Ele me pagava pela visita, eu ia lá, via que estava tudo ok, etc. e tal. Aí ele parou de ligar, e um dia eu liguei para ele. Escuta, como é que estão as coisas aí? Não, está tudo indo muito bem. Precisa que eu vá aí? Não. Tá bom. Passou um tempo, uns 6 meses depois, ele me telefonou super nervoso. Aí eu falei com ele, mas o que aconteceu? Não, isso depois que a obra acabou. Não, está dando um vazamento aqui, e o mais curioso é que está vazando 2 andares abaixo, e é aqui da minha casa. Falei, sim, tá, tudo bem. Aí eu fui lá. E ele disse, eu não vou te pagar a visita, não. Eu falei, tá bom, sem problema. Aí eu fui lá, olhei e falei, cara, eu não sei de onde pode estar vazando, porque se o empreiteiro seguiu tudo que a gente falou, tá? Vai dar tudo certo. Aí o capaz estava lá. Eu virei para ele e falei assim, você colocou a impermeabilização, que a banheira pegava 52 centímetros. Você colocou a impermeabilização a 1 metro, como eu pedi? Aí ele ficou assim. Falei, colocou ou não colocou? Aí ele falou, não. Eu digo, você colocou a quanto? Eu coloquei só 50 centímetros para economizar. Aí eu disse, 50 centímetros? Legal. Vamos fazer um teste? Vamos colocar corante na água e vamos ver o que vai acontecer. Liga a banheira. Aí ligou e eu jogava água para cima. Bom, o amarelinho que eu coloquei saiu lá no 3 andares abaixo. Vocês já viram o que aconteceu, não viram? O cara colocou a impermeabilização a 50 centímetros, a banheira tinha 52, tinha uma falha no rejuntamento, vazou pelo rejuntamento, entrou por acaso no buraco do tijolo, foi passando, chegou lá embaixo. Olha só o absurdo. Aí o cliente virou para mim e falou assim, e agora o que a gente faz? Eu falei, não é problema meu. Se ele tivesse seguido o que eu pedi e assim mesmo tivesse vazando, eu assumia. Mas se ele não fez, é um problema que você vai ter que resolver com ele. E eu não sei como é que ficou resolvido, entendeu? Porque se ele pagou, se ele não pagou, eu sei que eu falei isso e fui embora, entendeu? Então vocês tomem cuidado. Porque nem sempre aquilo que o cara diz que faz, ele fez. Se você não estiver ocupado ali, tendo alguém isento, tomando conta, verificando, você pode sofrer, entendeu?
no futuro com as consequências desse seu ato. Entenderam como é que é? Fala. Então, quando você faz projeto de banheiro, você faz a planta de impermeabilização. Sim. Tá no meu detalhamento. Show de bola. Não, só para saber mesmo, porque pode ser uma coisa que passe para a gente por despercebido e... E outra coisa. Sei que o shopping... Fala. Não tô falando. Eu sei que eu no shopping eu cobro. Mas às vezes, por exemplo, você vai fazer de uma casa e, enfim, às vezes você não lembra, né? Você está tratando com o cliente não tem essa noção. Amigo, você não pode esquecer nada. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. O arquiteto, ele é o maestro. É ele que entende cada nota que está ali. Ele é que comanda todo aquele espetáculo. A orquestra toda que está ali dentro depende, entendeu, do comando dele. Não deixe, você chegou depois, você não ouviu, não deixe coautores, entendeu, atuarem no seu trabalho. Vai ser um problema muito sério. Porque filho feio não tem pai. Nem DNA descobre a paternidade, amigo. Então, para evitar isso, seja prevenido. Faça uma lista do que você tem que informar. Aí são os documentos que você tem que vender sem indicar, tá? Para quem foi quem que falou, foi o Wallace, tá? Não foi você, Wallace? Foi quem falou que também que trabalha com isso. Eu não sei se foi a Tatiana. Alguém falou também aí dos documentos que trabalha assim. Sim, foi eu. Exato. Então, tudo isso vai estar listado naquilo que você tem que informar. Ah, são muitas plantas. Não, amigo, não são muitas plantas. Pensa no trabalho, entendeu? Pensa no prejuízo que isso vai causar a você, ao cliente e ao seu projeto no futuro. Qualquer coisa que você fizer e que você não fizer de forma adequada, vai dar problema. Vai dar problema. Por exemplo, algum tempo atrás, acho que tem uns 3 anos, eu fui numa fábrica de argamassa lá em Petrópolis. A gente foi convidado para ir lá nessa Argamil, se não me engano. É isso mesmo, Argamil. Fica lá em Petrópolis, Areal, naquela região ali. E aí os caras têm lá um laboratório, entendeu? Fantástico. Todo mundo devia um dia poder ir num lugar desse, porque ia aprender muita coisa. Eles só fabricam argamassa e rejunte, tá? É Argamilce o nome da empresa. Eles só fabricam argamassa e rejunte. Não sei se é a melhor, não sei se é tão boa quanto, mas eu fiquei encantada com a qualidade, a preocupação, digamos assim, entendeu? Com o controle de qualidade deles. Bom, lá a gente viu como é que se fazia tudo, como é que se estoca, e aí a gente chegou na fase do laboratório para saber como se aplica cada coisa daquela. Aí o cara, por exemplo, ele vem e começa a fazer a aplicação numa cerâmica de 10 por 10. Como é que você faz? Como é que ele reage? Entendeu? Como é que se processa aquilo? Eles têm teste de arrancamento, eles têm teste de deslizamento, de um monte de coisa. De estanqueidade, eles têm tudo. E ali você vai vendo como é que a coisa vai funcionando. Aí você vê, por exemplo, o Zé da Couve chega lá na sua obra, faz tudo, e ele fala assim, não, doutor, não precisa usar essa monte de argamassa toda, não. Pode botar só 4 pontinhas aqui. Põe para você ver o que vai acontecer. Vai ser uma gracinha. Entendeu? Vai ser uma coisa assim, catastrófica. Vai ser um absurdo. Porque antigamente o cara colocava 4 pontinhos, você vê que às vezes quando cai azulejo na casa da pessoa, você vai olhar por trás e você vai ver que tem 4 pontinhos. O cara não passava a massa no azulejo todo e colocava lá. À medida que ela vai aumentando, você vai tendo que colocar mais massa e colocar, entendeu? Acima de 30 centímetros, você tem que colocar a massa na parede e na cerâmica, na parede e no piso, né? Na cerâmica, na parede ou no piso, entendeu? Porque senão ela não segura. Eu não sei se vocês sabiam disso. E quando você faz, por exemplo,
uma cerâmica, digamos, de 60 na parede, 70, 80. Vocês sabiam que vocês têm que calçar essa cerâmica à medida que você vai colocando? Você não pode colocar uma em cima da outra, em cima da outra. Você tem que colocar uma fiada, segurar aquela fiada, para depois você colocar a outra. Vocês sabiam disso? Eu achei isso uma coisa assim interessantíssima. Por favor, ele vai mostrar aqui um site para vocês, tá? Eu vou falando e ele vai mostrar um site que demonstra isso. É uma coisa extremamente interessante. E tem tudo a ver. Raciocina comigo. Que peso tem uma cerâmica, por exemplo, de 80 por 80? Vocês já perceberam isso? O tamanho dela e o peso que ela tem? Eu acho que nunca ninguém se preocupou em saber o peso da cerâmica. O que vai acontecer quando você colocar essa cerâmica na parede? A massa seca rápido? Não. A massa tem um tempo de secagem. Se você não puser uma escora ali, o que vai acontecer? Ela vai deslizar para baixo. O que vai acontecer no final? Você vai ter juntas desencontradas. Você vai ter, entendeu? Ao invés de uma junta reta, você vai ter uma coisa sinuosa. Vocês já perceberam isso? Isso aí é uma coisa que a gente tem que começar a observar. Olha, a Argamil está aí. Está vendo? A empresa está aí. Tá, é 3 Rios, o Miguel falou. Eu sabia que era naquela região de Petrópolis, mas não sabia exatamente aonde era. Não está aparecendo, não. Não está aparecendo, não, Miguel? Ué, o Miguel disse que já está aberto aí. Vê se não está. Já está compartilhado. Aqui não está aparecendo, não. Tá tudo preto. Tá tudo preto. Está preto? Tá carregando ainda, Agora foi. tá. O meu foi. Repara que eles têm um tipo de argamassa para cada tipo de produto e de local. Dá uma olhada. Tá vendo? Colante interior, piso sobre piso, hipercola, porcelanato, ardósia, pedras decorativas, supercolante flexível, drywall, cola rápida, cola impermeável, piso sobre piso, 7 funções, e por aí vai. Tá? E por aí vai. Eu estou mostrando a vocês só para que vocês... Ele fica lá na BR-040, quilômetro 14, Fazenda São José, 3 Rios. É uma fábrica enorme, é interessantíssima. E o mais legal disso tudo é que você tem chance, entendeu? Como estudante, como construtor, conhecer o local. E eles vão te dar respaldo, entendeu? Técnico para que você possa fazer a especificação. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque você vai dizer, olha, meu material... Fala, quem perguntou? Eu acho que o mais importante a se falar quanto a isso, que assim, pior do que você não saber especificar o material é também não saber usar. Eu vejo que na obra o maior problema é que todas essas argamassas, depois que você adiciona água, ela tem um tempo para ser usada. Sim! Se você não usar nesse tempo... Adeus, bye-bye. E esse tempo é muito pequeno. Exatamente. Meia hora. Exatamente. Por isso então, que eu vejo esse erro. Pegar, traçar a massa ali, misturar com água. Tá na hora do almoço. Vai almoçar, depois do almoço vai que usa massa. Tem até uma técnica que a gente fala de você enfiar os 5 dedos assim na argamassa. Se o dedo está limpo, a argamassa pode jogar fora. Não serve mais para ser usada. Exatamente. Uma coisa eles disseram lá que eu achei o máximo. Ele disse o seguinte: faça mais vezes, mas não faça o saco todo. Isso é uma coisa que é muito interessante. Eu tenho procurado usar isso, entendeu? Nos lugares onde eu tomo conta da obra, certo? Por exemplo, se tem um saco de 20 quilos, você sabe que aquilo vai, vamos dizer, cobrir X metros quadrados. Faz a metade. Depois você faz o resto. Entendeu? Claro que é um negócio meio que, entendeu? Você vai dizer, a metade é você usar, fracionar aquilo. Tá certo? Isso que o Antônio falou é corretíssimo. A preguiça, às vezes, faz você ter desperdício e você ter problemas seríssimos, gravíssimos na colocação no futuro. Sabe?
Você, sabe, é absurdo, é um absurdo o que a gente vê quando você não tem esse conhecimento técnico. Ah, o arquiteto só precisa saber fazer projeto. Não, não, não. O arquiteto, e isso não sou eu que estou falando, não. Vitrúvio, lá antes de Cristo, à época de César, entendeu? Dos Césares, ele já dizia que o arquiteto, antes de qualquer coisa, ele tem que saber construir. Ele não precisa meter a mão na massa. Tá certo? Mas ele tem que saber tudo para fazer uma orientação correta. Não tenham dúvida. O arquiteto artista, entendeu? Ele existe, mas ele tem que ser um artista técnico, entendeu? Porque senão ele vai fazer arquiteturice e não arquitetura. Você vai ver aí muita arquiteturice. Muita. Mas muita mesmo. Por exemplo, quando você vai em determinadas feiras, que se dizem feiras de arquitetura, que na verdade são só feiras de decoração, certo? Você vai ver arquiteturice de monte. Vai ver mesmo. Coisas tão absurdas que você às vezes olha e você é leigo e diz, mas isso funciona? Você vai ver que não funciona. Que aquilo é só para inglês ver. Então você tem que saber, entendeu? O grau de dureza de cada material. Por exemplo, quando você vai usar uma pedra, você tem que saber onde você vai usar essa pedra. Você vai fazer uma cozinha. Ah, eu vou usar granito. Granito resolve todo o meu problema. Será que resolve todo o seu problema mesmo? Cozinha tem muita água. Cozinha tem gordura. Se você, por exemplo, usar um granito cinza, você vai ter um problemão. Sabe por quê? Ele é dos mais absorvivos. Então ele vai mudar de cor, ele vai ficar cheio d'água. Vai ser um horror. Então você tem que procurar granitos que tenham uma dureza alta. Agora, a gordura, você tem que tomar cuidado, porque também a pedra é porosa, ela absorve. Ela só não vai absorver tanto se ela estiver resinada, mas nem toda pedra ela aceita a resina, tá certo? Isso é uma coisa importantíssima. Então, não vai resolver todos os seus problemas se você, por exemplo, colocar um granito na cozinha ou colocar um granito no banheiro. Ah, eu vou colocar a minha parede no banheiro de mármore de Carrara. O meu box é todo de mármore de Carrara. O que você vai fazer com o sabão que vai entranhar ali? Com a gordura do seu corpo? Como é que você vai medir, vai tirar aquilo da parede? Você vai ter que usar um material abrasivo. O que vai acontecer com o seu mármore e o seu granito? Adeus, bye bye. Vai estragar tudo. Então, tomem cuidado quando vocês fizerem a especificação do material de vocês. E quando você faz a especificação, ela vai constar do seu projeto executivo. Então, a etapa em que você vai fazer isso é no pré-executivo. É onde você vai começar a ver que material você vai usar e por que você vai usar, qual é a dureza dele, entendeu? Como é que ele funciona, quais são as juntas, se ele tiver junta, e assim você vai ter que proceder. Ah, eu vou usar um piso de madeira. Maravilha! Essa madeira é seca em estufa ou é uma madeira normal que você comprou ali na esquina? Se você vai usar uma madeira seca na estufa, tudo bem, você pode ter uma certa tranquilidade. Mas se você comprou uma madeira ali na madeireira, e é uma madeira comum, amigo, vocês estão fadados ao erro. Sabe por quê? Se você colocar ela no piso, rapidamente ela vai começar a retrair, porque ela vai secar. E quando ela seca, ela diminui o tamanho. Vocês já pararam para pensar nisso? Acho que isso é uma coisa que as pessoas não costumam saber. Vocês têm que saber. Então, toda vez que você especificar uma madeira, você tem que colocar madeira seca em estufa. Ah, ela é mais cara. Ela é mais cara. Mas você tem que mostrar para o seu cliente que aquele preço adicional vai ser menor do que quando ele tiver, por exemplo, que refazer o piso dele, ou refazer o sinteco dele, ou refazer qualquer coisa. É isso que vocês têm que estar cientes para poder ter argumentos convincentes e resolver esse problema. É muito grave isso tudo. Então, por que os projetos, às vezes, entendeu, oferecem alguns erros graves? Porque a pessoa não se ateve a esse tipo de problema.
Fiquem atentos, meus amigos. Fiquem atentos. Nada é demais nesse momento. Nesse caso, o menos é mais não procede, certo? O mais vai ser sempre necessário. Quanto mais você souber, quanto mais você informar, quanto mais você puder resolver, antecipar os problemas, melhor vai ser o seu resultado. É por isso que existem projetos bons, projetos que satisfazem e projetos que geram só dor de cabeça. Tomem cuidado. Tomem muito cuidado. Quando você vai fazer um móvel, você tem que saber, quando você estiver detalhando esse móvel, para que ele vai ser usado, que peso ele vai aguentar, entendeu? Essas coisas todas. Uma simples dobradiça, entendeu? Pode pôr tudo a perder. Se você não souber especificar, é claro que numa hora dessas você vai usar o seu bom senso, você vai usar os catálogos, mas você vai consultar também, entendeu? Aquele marceneiro que é da sua confiança. Você vai dizer para ele, olha, eu estou especificando isso. Ele vai dizer para você, essa é a melhor que tem, mas ela é mais cara. Essa outra aqui vai resolver tanto quanto. Você acredita se quiser. Entendeu? Ou se você tiver confiança nele. Mas muito cuidado com isso. Por exemplo, eu fiz uma cozinha na casa da minha prima e que a primeira coisa que ela falou foi o seguinte, olha, eu odeio porta que bate. Como assim? Não, porque aqui em casa a empregada fecha a porta do armário da cozinha e sempre faz pá! Eu sempre tomo susto e isso me deixa louca. Aí eu saí em campo e fui procurar dobradiças de mola de porta de cozinha que tem um freio. E eu descobri que tem inúmeros. Vocês sabiam disso? Eu descobri agora. E elas são relativamente novas. E eu especifiquei. Olha, é a glória para ela. Ela disse, que coisa boa. Porque nem que a empregada queira bater a porta não vai. Ela vai devagarzinho, câmera lenta e fecha. Eu achei o máximo. Entendeu? É simplesmente sensacional. E também tem da parte de cima, né? Dos pistões. Tá? Também já tem com freio. Custa mais caro? Custa. Custa mais caro. Vai resolver o problema? Vai. Vou te explicar por quê. Quanto custa, entendeu? Com o tempo, você fazer a manutenção das suas portas. Você vai ter que chamar alguém que vai lá regular as suas portas. Vocês já pensaram nisso? O transtorno que isso pode causar? Ainda mais nos tempos de coronavírus, que ninguém pode entrar na casa de ninguém. Se você tem uma dobradiça de mola com freio ou um pistão com freio, você já resolveu, acho que 70% do seu problema. Quebrar, vai quebrar? Vai. Tudo tem um tempo de vida útil. Vai ter que ser substituído um dia? Vai, claro. A gente não fica velho? A gente não fica capenga? Então, essas coisas também ficam. Um carro não tem manutenção? Também tem que ter a manutenção preventiva. Mas um bom carro, entendeu? Com uma boa manutenção, ele vai ter uma manutenção bastante prolongada, entendeu? Ela não vai ter custo, ela vai ser só uma coisa que você vai ver se está funcionando ou não está funcionando. Vocês concordam comigo? Então, reparem sempre nisso. Eu tô batendo muito nessa coisa da especificação, porque vocês têm obrigação de saber o que especificar e para que, como, entendeu? Especificar. Por exemplo, eu quero usar uma tinta acrílica que seja mais resistente. Você vai usar uma tinta acrílica que você normalmente utiliza em fachada. Porque ela é muito mais resistente. Ela é mais cara? Ela é mais cara. Mas ela não vai ter, entendeu? Aquela coisa de você ficar limpando e ficar, entendeu? Não. Você tem que saber que tipo de tinta, como é que ela é. Você vai usar uma tinta no teto do seu banheiro. O meu banheiro mofa. Como é que você pode resolver isso? Você tem que ter uma ventilação, você tem que ter uma boa exaustão, certo? Mas você pode resolver também com algum tipo de tinta que vai demorar um pouco mais. Tudo isso vocês têm que saber fazer. O rejunte. Eu vou usar o rejunte. Que tipo de rejunte você vai colocar na sua cerâmica? Eu, ultimamente, tenho usado o rejunte acrílico.
Porque o rejunte epóxi é muito difícil de você trabalhar. E o rejunte comum, ele com o tempo vai soltando. Então, se você usar o rejunte acrílico, ele vai te dar uma sobrevida muito grande. E ele tem uma vantagem, ele não fica amarelado se você usar ele branco. O outro fica, porque ele absorve a umidade, então ele vai ficando cinza, depois ele vai ficando amarelado, embolorado, certo? Esse não, ele é quase impermeável, não digo que é totalmente, mas ele resolve muito bem a situação. Vocês estão ouvindo com clareza? Está tudo indo bem até agora? Sim, professor. Sim, professor. Sim, sim. O problema é que a gente está olhando aqui, eu tenho que falar e ainda é bastante extenso, a gente já está com 1 hora, quase 1h40 aqui, entendeu? Como sempre, a gente sempre extrapola o nosso horário. A gente vai... Compartilhar. O quê? Compartilhar o quê? Já tem a emenda lá. Quer compartilhar com eles para ler novamente? Não, o Miguel está perguntando se quer compartilhar a emenda, mas eu estou falando para ele que vocês já têm aí. Tem. Tá? Então, olha só. Na próxima aula, no próximo sábado, nós vamos dar prosseguimento ao que estamos falando hoje, tá? Falando um pouco mais da parte continuando o executivo e falando do detalhamento, certo? Deixa eu habilitar a câmera só para Habilitar o quê? a câmera deles. Para quê? Só para constar na gravação. Olha só, habilita aí a câmera, o Miguel está pedindo. Fala aí com eles, Miguel. Já estão fazendo. Ah. Só para gravar, para constar a presença. Para constar a presença, é só isso, tá certo? Porque aí a gente precisa... A Thaís, Davi, Wallace, Mariane. Thaís, Wallace, Mariane. Oi, pois não, professor. Abre a câmera aí, que é para você aparecer aqui para constar a presença. Só um minuto. Pois não. Vocês gostaram da aula? Eu gostei muito. Muito, muito. Obrigada, puxar saco. Antônio é amigo querido de longa data. Antônio é lá de Bom Sucesso ainda, vocês sabiam disso? Não, sou não. Não é não? Não, Jacarepaguá, do Casarão? Em Jacarepaguá. Tá. Então desculpa, Antônio. Ele é mais novo, pronto, desculpa. Minha irmã que estudou lá. Tá certo. A Adriana, né? Não. Mas, Antônio, tu foi do Casarão, não? Tu foi do Quality, pô, que nem eu. Do Quality, Comecei contigo. Tá. O Casarão era o outro, era na 3G. O Casarão a gente não pegou, não, professor. Não. Tá. Thaís, você tá aí, Thaís? Professora. Então, habilita a sua câmera, que é para a gente ver aqui. Habilita aí. Olho no olho. Ué, Mariane, você apareceu 2 vezes? Oi? Bom, espero que realmente a gente tenha atingido o objetivo, dar uma aula produtiva, uma aula que acrescente a vocês alguma coisa, porque uma coisa é certa, eu amo o que eu faço, entendeu? Ser arquiteta e professora, para mim, é uma bênção. Eu procuro sempre que possível me manter atualizada, eu procuro sempre que possível dar as informações, eu não costumo guardar para mim nada, porque eu acho que a nossa profissão precisa ser cada vez mais, entendeu? Melhorada e ser entendida. E, então, eu agradeço a presença de vocês, certo? É sempre um grande prazer estar aqui junto, certo? E até o próximo sábado. E se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma coisa, é só entrar em contato. E a aula vai estar disponibilizada, tá? No meu canal no YouTube e depois na faculdade. Tenham um excelente dia. Muito obrigada sempre por vocês estarem comigo. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, você. Professora, até a próxima Obrigada, aula. professora. Até a Professora, próxima. tchau. Tchau. Gente. Tchau.